A chuva caía implacável nas ruas da Avenida Paulista em São Paulo, transformando calçadas em pequenos rios e afastando os pedestres apressados para debaixo das marquises. No meio do temporal, Henrique Mendonça atravessava a avenida com passos firmes, seu terno italiano de R$ 15.000 protegido por um guarda-chuva preto que combinava com um Mercedes blindado estacionado na esquina. A expressão no rosto do CEO da Visionary Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país, misturava cansaço e frustração. Aos 45 anos, Henrique havia conquistado tudo que o dinheiro podia comprar. Seu império de softwares hospitalares crescia a cada ano, sua conta bancária tinha mais zeros do que ele conseguia contar e sua cobertura triplex nos jardins era capa de revistas de arquitetura. Mas nada disso importava quando pensava em Laura, sua filha de 12 anos. Enquanto cruzava a entrada do hospital sírio-libanês, o empresário checou o relógio de platina, estava 10 minutos adiantado para a consulta. Seria a sexta opinião médica que buscava nos últimos 3 meses. No fundo, já conhecia a resposta. A degeneração macular precoce que acometia Laura era irreversível, pelo menos segundo a medicina tradicional. A menina perderia completamente a visão em menos de 1 ano. No imenso saguão do hospital, entre médicos de jalecos brancos e pacientes de olhar apreensivo, Henrique parecia um gigante isolado em sua própria ilha de preocupação. Enquanto aguardava ser chamado, observava sem interesse as pessoas que entravam e saíam, todas invisíveis para ele, exceto pela presença de um menino. Era impossível não notar o garoto de aproximadamente 13 anos, sentado no canto da recepção, com um papelão dobrado como banco improvisado. Usava uma camiseta desbotada grande demais para seu corpo magro, shorts rasgados e chinelos remendados com arame. Seus cabelos escuros e cacheados emolduravam um rosto moreno marcado por olheiras precoces, mas seus olhos castanhos tinham um brilho diferente, observador e calmo. O menino, que se chamava Miguel, estava ali há 3 horas. Havia entrado no hospital fingindo acompanhar uma senhora idosa, apenas para escapar da chuva e do frio. Ninguém o incomodava, provavelmente pensavam que ele aguardava algum parente em consulta. Na verdade, Miguel já conhecia cada canto daquele hospital, onde costumava passar as tardes mais geladas de São Paulo. Laura entrou pela porta principal acompanhada de Solange, a governanta que cuidava dela desde bebê. A menina caminhava com passos incertos, óculos escuros cobrindo os olhos claros, uma das mãos segurando uma bengala branca e a outra firmemente agarrada ao braço da cuidadora. Apesar da condição, Laura mantinha a coluna ereta e o queixo levantado, recusando-se a demonstrar fragilidade. O rosto de Henrique se transformou completamente ao ver a filha. O semblante duro do empresário ganhou contornos de ternura misturada com impotência. Abraçou-a com um cuidado que reservava apenas para ela, ajustando um fio de cabelo loiro que escapava da presilha. "Como você está se sentindo hoje, princesa?", perguntou com voz suave, tão diferente do tom autoritário que usava nas reuniões de negócios. "Igual a ontem, pai. Nem melhor, nem pior. Só queria que parássemos com esses médicos." "Já entendi que não tem solução", respondeu Laura com uma maturidade que não combinava com seus 12 anos. Henrique engoliu em seco. Como explicar a uma criança que ele moveria montanhas por ela? Que pagaria qualquer preço para evitar que o mundo de cores que ela tanto amava se transformasse em escuridão definitiva? Miguel, do seu canto, observava a interação com atenção silenciosa. Não era a primeira vez que via situações semelhantes ali no hospital, pessoas desesperadas buscando por milagres da medicina, dispostas a qualquer sacrifício. Mas havia algo diferente nesta família, algo que o fez se levantar do seu papelão e caminhar em direção ao trio. Solange notou primeiro a aproximação do menino e instintivamente puxou Laura para mais perto, em gesto protetor. Henrique, ao perceber o movimento, virou-se com expressão já preparada para dispensar qualquer pedido de esmola. Foi então que Miguel parou a 2 passos de distância, olhou diretamente nos olhos do executivo e, com uma convicção surpreendente, disse: "Moço, eu sei como fazer sua filha enxergar de novo." As palavras de Miguel pareciam flutuar no ar do saguão. Henrique piscou 2 vezes, como se tentasse processar o que acabará de ouvir. Seu rosto transitou da surpresa para a irritação em questão de segundos. Quem era aquele moleque sujo para brincar com algo tão sério? Para dar falsas esperanças sobre a condição de sua filha? "Olha aqui, garoto. Não sei qual é o seu jogo, mas não tenho tempo para isso", disparou Henrique, sua voz controlada, mas cortante. "Estamos falando de uma condição médica grave que os melhores especialistas do país já avaliaram." Miguel não recuou. Manteve-se firme, os pés descalços plantados no chão frio de mármore, o olhar sereno fixo no homem que o encarava com desprezo. "Não é jogo nenhum, senhor.
Minha avó tinha o mesmo problema da sua filha. Os médicos também disseram que era irreversível, mas ela voltou a enxergar com os tratamentos naturais da comunidade guarani que viveu. Laura, que até então permanecia silenciosa, virou o rosto na direção da voz desconhecida. Como você sabe qual é o meu problema? Perguntou com curiosidade genuína. Pela bengala, pelos óculos especiais, e pelo jeito que você move a cabeça, procurando sons em vez de imagens, respondeu Miguel com simplicidade. Henrique fez sinal para que o segurança do hospital se aproximasse. Chega dessa conversa absurda. Vamos para o consultório, Laura. Foi quando o Dr. Ribeiro, oftalmologista renomado que tratava Laura, surgiu no corredor. Ao ver a cena, aproximou-se rapidamente. Algum problema, Sr. Mendonça? Este menino está importunando minha filha com histórias de curas milagrosas, explicou Henrique, enfatizando a palavra menino como se fosse uma ofensa. O médico olhou para Miguel com ar de reconhecimento. Ah, você de novo? Já conversamos sobre não abordar os pacientes, não é? Miguel abaixou o olhar, um rubor de vergonha colorindo suas bochechas morenas. Desculpe, doutor. Só queria ajudar. O segurança já se posicionava para escoltar o garoto para fora quando Laura interveio, segurando o braço do pai com firmeza surpreendente. Espera, pai. Quero ouvir o que ele tem a dizer. Laura, não temos tempo para charlatanismo. Estamos aqui para consultar especialistas, não para ouvir histórias de um menino de rua, Henrique respondeu, ajustando a gravata num gesto nervoso. O comentário atingiu Miguel como um tapa. Não sou charlatão. Minha avó recuperou 80% da visão. Eu sei que parece impossível, mas... Impossível é pouco, interrompeu o Dr. Ribeiro. É irresponsável dar falsas esperanças a pacientes com diagnósticos terminais. A degeneração macular precoce não tem cura conhecida pela medicina. Qualquer outra afirmação é pseudociência perigosa. O saguão agora tinha um pequeno público observando a situação. Algumas pessoas cochichavam, outras olhavam com pena para o menino maltrapilho sendo humilhado por pessoas importantes. Você mora onde, garoto? Seus pais sabem que está aqui inventando histórias, perguntou Henrique, a impaciência evidente em cada sílaba. Moro no Capão Redondo, senhor. Meus pais faleceram no ano passado. Moro com minha tia, mas passo os dias aqui na cidade, respondeu Miguel, a dignidade intacta apesar da situação constrangedora. Solange puxou Laura para mais perto, sussurrando em seu ouvido, vamos, menina. Isso é perda de tempo. Mas Laura permaneceu onde estava. Quero saber mais sobre sua avó. Como ela se chama? Onde morava? Henrique respirou fundo, claramente frustrado com o interesse da filha. O segurança já segurava o braço de Miguel, pronto para escoltá-lo para fora. Senhor Mendonça, sua consulta está marcada para agora. Podemos prosseguir, insistiu o Dr. Ribeiro, consultando o relógio. Sim, vamos acabar com essa palhaçada, concordou Henrique, pegando Laura pelo braço. E quanto a você, dirigiu-se a Miguel, procure outro lugar para suas histórias. Enquanto era conduzido para fora, Miguel gritou, plantas de arnica, camomila selvagem, raiz de açafrão da terra e folhas de 1000 folhas. Esse foi o início do tratamento da minha avó. Procure nos livros de medicina guarani. As portas automáticas do hospital se fecharam, deixando o menino sob a chuva que voltava a cair. Do lado de dentro, Laura virou o rosto em direção ao som da chuva, como se pudesse ver através das paredes. Pai, ela disse baixinho. E se ele estiver falando a verdade? Uma semana se passou após o encontro no hospital. A consulta com o Dr. Ribeiro havia sido exatamente como as 5 anteriores, termos médicos complicados, expressões de pesar profissional e a mesma conclusão devastadora, não havia tratamento eficaz. A degeneração continuaria seu curso impiedoso, roubando a visão de Laura dia após dia, como um ladrão paciente que levava um pouco a cada visita. Na cobertura luxuosa dos Mendonça, o silêncio pesava como concreto. Henrique estava trancado no escritório há horas, telefone em uma mão e copo de uísque na outra, fazendo o que sabia fazer melhor, tentar resolver problemas com dinheiro e poder. Já havia contatado especialistas na Suíça, Alemanha e Estados Unidos. Todos responderam com variações da mesma resposta negativa. No quarto de Laura, a realidade da doença se manifestava em pequenos detalhes cruéis. A menina derrubou o copo d'água pela 3ª vez naquela manhã, sua frustração explodindo em lágrimas silenciosas que ela enxugava rapidamente, determinada a não demonstrar fraqueza. Droga! Murmurou enquanto tateava o chão, sentindo a água molhar seus joelhos. Solange correu para ajudá-la, mas Laura a repeliu. Eu consigo sozinha. Mas não conseguia. E esse reconhecimento doía mais que qualquer diagnóstico.
Naquela tarde, durante o almoço que mal tocou, Laura quebrou o silêncio. Quero procurar aquele menino. Henrique levantou os olhos dos documentos que revisava mesmo durante a refeição. Que menino? O do hospital. Miguel. Quero saber mais sobre o tratamento da avó dele. O executivo pousou o garfo com cuidado, contendo a irritação. Laura, já conversamos sobre isso. Aquele garoto estava obviamente mentindo para conseguir dinheiro. É um golpe comum, predar pessoas vulneráveis com falsas esperanças. Ele não pediu dinheiro, respondeu Laura com a lógica implacável que herdara do pai. E o que temos a perder? Os seus especialistas já desistiram de mim. As palavras atingiram Henrique como um soco. Como explicar à filha que a ideia de depositar esperança nas palavras de um menino de rua parecia loucura absoluta para alguém como ele, que construiu um império baseado em dados concretos e ciência de ponta? Sua visão não é um experimento, Laura. Não podemos arriscar com tratamentos não comprovados que podem piorar sua condição. Piorar? A risada amarga de Laura ecoou pela sala de jantar. Em 2 meses não vou enxergar nada. Como pode piorar além disso? O som da colher de prata sendo arremessada contra a parede expressou a raiva que as palavras não conseguiam. Solange apressou-se em ajudar, mas Laura já saía da mesa, a bengala branca batendo com força excessiva no piso de mármore. Naquela noite, sozinho na varanda com vista para a cidade iluminada, Henrique sentiu o peso da impotência. Todo o seu dinheiro, suas conexões, seu poder, de que serviam se não podiam impedir que sua filha mergulhasse na escuridão permanente. O telefone tocou. Era o investigador particular que contratara logo após o incidente no hospital. Senhor Mendonça, encontramos o garoto. Nome completo Miguel Santana, 13 anos. Órfão de pai e mãe como disse, vive com a tia em uma comunidade no Capão Redondo. Frequenta a escola municipal irregularmente e passa os dias no centro, às vezes pedindo dinheiro, às vezes apenas vagando. Alguma conexão com indígenas ou curandeiros? Interessante que mencione isso. A avó falecida, Dona Jurema, realmente morou em uma reserva guarani por quase uma década. Era conhecida na região como mulher que voltou a ver. Encontramos alguns registros médicos antigos confirmando um diagnóstico de degeneração macular, mas nada sobre recuperação milagrosa. Henrique sentiu um arrepio indesejado percorrer sua espinha. O garoto tem ficha criminal? Nada. Limpo. Pela vizinhança, tem fama de prestativo e honesto. Ajuda no centro comunitário quando não está no centro. Após desligar, Henrique permaneceu imóvel, observando as luzes da cidade que sua filha logo não poderia mais ver. Na manhã seguinte, Laura acordou completamente cega do olho esquerdo. O médico, chamado em emergência, apenas confirmou: a degeneração estava acelerando. O tempo já não era mais questão de meses, mas de semanas. A expressão de Henrique, ao receber a notícia, era a de um homem afogando-se em terra firme. Pela primeira vez desde que construíra seu império, sentia-se verdadeiramente sem saída. Pai, a voz de Laura tremeu ligeiramente quando todos os médicos deixaram o quarto. Por favor, encontre o Miguel. A favela do Capão Redondo parecia um mundo completamente diferente da cobertura climatizada dos jardins. Henrique, vestindo jeans e camiseta simples pela primeira vez em anos, sentia-se deslocado enquanto seguia o investigador por ruelas estreitas. O Mercedes ficará estacionado a quilômetros dali. Trazer um carro de luxo para essa região seria como anunciar um assalto. Crianças corriam descalças, mulheres estendiam roupas em varais improvisados, o cheiro de comida caseira misturava-se com o de esgoto a céu aberto. Aqui, o império tecnológico de Henrique parecia uma realidade paralela, distante como outro planeta. É aqui, indicou o investigador, apontando para uma casa de tijolos aparentes com telhado de amianto. Uma pequena horta improvisada em pneus velhos decorava a entrada. Uma senhora de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo atendeu a porta, olhando desconfiada para os visitantes. Pois não? Estou procurando Miguel Santana. Henrique tentou suavizar o tom autoritário que usava por hábito. Miguel não mora mais aqui, respondeu secamente. Desde que falei que não tinha condições de sustentar mais uma boca, ele sumiu. Já faz quase um mês. O desespero apertou o peito de Henrique. A senhora tem ideia de onde ele possa estar? Talvez no centro comunitário da Dona Zélia. Ele ajudava lá quando não estava perambulando pelo centro. O centro comunitário era um galpão simples onde crianças recebiam reforço escolar e alimentação. Dona Zélia, uma senhora negra de olhos bondosos, reconheceu Miguel pela descrição, mas também não sabia seu paradeiro atual. Miguel é um menino especial, disse ela, servindo café para Henrique em uma caneca lascada. Sabe aquelas almas que parecem velhas em corpos jovens?
Tem conhecimento que nem sei como adquiriu. Ele falou sobre a avó, sobre tratamentos indígenas. Ah, Dona Jurema. Os olhos da senhora brilharam. Era uma figura e tanto. Viveu com os Guarani depois que os médicos desistiram dela. Voltou enxergando, não perfeitamente, mas o suficiente para ser independente de novo. Miguel tinha adoração por ela. Onde posso encontrar esse conhecimento? Esse tratamento? Dona Zélia estudou Henrique por alguns segundos, como se avaliasse sua sinceridade. Não é apenas um tratamento, senhor. É uma forma diferente de enxergar a cura. Os Guarani acreditam que a medicina não está apenas nas plantas, mas na conexão delas com o espírito. Não adianta só tomar os remédios, precisa acreditar. Henrique, homem de ciência e números, conteve o impulso de revirar os olhos. Minha filha está perdendo a visão. Acreditarei em qualquer coisa que possa ajudá-la. Dona Zélia suspirou e levantou-se lentamente. Voltou minutos depois com um caderno surrado. Isto era de Dona Jurema. Miguel deixou aqui quando partiu, disse que alguém precisaria um dia. As mãos de Henrique tremeram ao abrir o caderno. Páginas amareladas detalhavam plantas, preparos, rituais. Anotações cuidadosas sobre a progressão da visão, com datas e observações. Não parecia obra de uma charlatã, mas de alguém metódico que documentou a própria cura passo a passo. Por que está me dando isto? Perguntou Henrique, desconfiado da generosidade repentina. Porque acredito que Miguel mandaria para sua filha se estivesse aqui. Eu conheço o olhar de um pai desesperado, senhor. E Miguel sempre dizia que conhecimento guardado é como remédio vencido, não serve para ninguém. Ao retornar para casa naquela noite, Henrique encontrou Laura sentada na varanda, o rosto virado para o céu que não podia mais ver completamente. Contou-lhe sobre a busca, o caderno, as palavras de Dona Zélia. Podemos tentar? A voz de Laura era uma súplica silenciosa. Na semana seguinte, a cobertura de Henrique transformou-se. A cozinha minimalista virou laboratório de ervas. Um especialista em plantas medicinais, um botânico e um médico antropólogo foram contratados para decifrar e validar as receitas do caderno. Expedições foram enviadas à reserva Guarani para coletar as plantas específicas. Laura, pela primeira vez em meses, sorria. Não pela garantia de cura, mas pela sensação de que algo estava sendo feito além de esperar pela escuridão. Após 2 semanas de tratamento, aconteceu o impensável. Laura percebeu uma leve melhora na visão periférica do olho direito. Era sutil, quase imperceptível, mas real. Pai, chamou ela, segurando a xícara de chá amargo que tomava 3 vezes ao dia. Se você estiver acompanhando nossa jornada até aqui e acredita no poder de nunca desistir, compartilhe esta história. A esperança às vezes vem dos lugares mais inesperados. Os dias se transformaram em semanas, e o tratamento Guarani ganhou espaço na rotina da família Mendonça como um ritual sagrado. A cobertura antes impecável e fria agora tinha cheiro de erva secando, infusões borbulhando e compressas sendo preparadas. Funcionários do Império Tecnológico de Henrique ficariam chocados ao ver o CEO de terno italiano aplicando cataplasmas de ervas nos olhos da filha com a precisão de um enfermeiro dedicado. A pequena melhora inicial motivou Laura como nada antes. Sua determinação se manifestava na disciplina rigorosa com que seguia cada detalhe do caderno de Dona Jurema. Henrique, que sempre acreditara apenas no que podia ser quantificado e comprovado cientificamente, começou a notar uma transformação em si mesmo. Números e gráficos já não pareciam conter todas as respostas. Acho que estou vendo mais cores hoje, comentou Laura durante o café da manhã, quase 2 meses após iniciarem o tratamento. O amarelo da sua camisa parece mais vivo. Os médicos, convocados para avaliações regulares, mostravam-se perplexos. Embora hesitantes em atribuir a melhora ao tratamento alternativo, não podiam negar as evidências. A degeneração havia desacelerado significativamente, e em algumas áreas, parecia haver regeneração celular. É clinicamente inexplicável, admitiu o Dr. Ribeiro, o mesmo que ridicularizara Miguel meses antes. Nunca vi nada semelhante em 30 anos de oftalmologia. Enquanto estudava o caderno de Dona Jurema, Henrique notou um detalhe, um endereço escrito às pressas na última página. Uma aldeia guarani nos arredores de São Paulo. Sem avisar Laura, para não criar expectativas, partiu na mesma tarde. A aldeia era modesta, cercada por mata preservada. Henrique, o homem que impunha respeito pelo poder e dinheiro, sentiu-se pequeno ali. Foi recebido por um senhor de idade avançada, que se apresentou como Pajé Caraí. Você é o pai da menina que está usando o conhecimento de Jurema, afirmou o ancião. Não era uma pergunta. Como sabe disso? Henrique perguntou, surpreso. O menino nos contou. O coração de Henrique acelerou.
Miguel está aqui. O pajé assentiu, guiando-o até uma cabana simples. Lá, Miguel ajudava a preparar ervas medicinais. Vê-lo ali, visivelmente mais saudável e sereno que no hospital, foi um choque para Henrique. Senhor Mendonça, a voz do garoto não demonstrou surpresa. Como está Laura? Melhorando, graças ao seu conhecimento, respondeu Henrique, a humildade substituindo a arrogância habitual. Por que não pediu recompensa? Por que desapareceu? Miguel sorriu. Não compartilhei o conhecimento da minha avó por dinheiro. Fiz porque vi o mesmo desespero nos seus olhos que vi nos dela quando estava perdendo a visão. Pela primeira vez na vida, Henrique Mendonça, o executivo implacável que construíra um império, sentiu lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Por favor, sua voz falhou. Volte conosco. Laura precisa conhecer quem salvou sua visão. No dia seguinte, Miguel entrou na cobertura dos Mendonça ainda tímido, mas decidido. Laura, que já conseguia distinguir silhuetas, virou-se na direção da porta quando o ouviu. Mesmo sem vê-lo claramente, reconheceu sua voz instantaneamente. Miguel, exclamou, movendo-se com uma confiança que não demonstrava há meses. O encontro foi o ápice de uma jornada que nenhum deles poderia prever. Laura compartilhou sua alegria por cada pequena melhora, Miguel explicou detalhes do tratamento que não estavam no caderno, e Henrique observava a cena com um novo entendimento sobre o que realmente importava na vida. Semanas depois, uma equipe multidisciplinar formada por Henrique documentava o caso impressionante de Laura. A combinação das ervas guarani com a medicina moderna resultara em uma recuperação de 65% da visão, não era perfeito, mas suficiente para devolver independência e esperança. Nunca pensei que aprenderia as lições mais importantes da minha vida com um menino de 13 anos, confessou Henrique durante um jantar que celebrava 3 meses de tratamento. Você não salvou apenas a visão de Laura. Salvou nossa família. Miguel, agora morando em um quarto na cobertura e frequentando uma das melhores escolas de São Paulo, apenas sorriu. A dor e as dificuldades que enfrentará haviam se transformado no propósito que sempre buscará, ajudar outros a enxergarem além do óbvio, tanto fisicamente quanto espiritualmente. 3 anos depois, o Instituto Visão Guarani inaugurava sua sede no bairro do Morumbi em São Paulo. O imponente edifício de vidro e madeira sustentável mesclava tecnologia de ponta e elementos da cultura indígena em perfeita harmonia, assim como a filosofia que o norteava. Laura Mendonça, agora com 15 anos, cortava a fita inaugural com um sorriso radiante. Seus olhos, que um dia estiveram à beira da escuridão completa, agora enxergavam um mundo com 80% de visão, um milagre pela ótica médica tradicional, uma confirmação de sabedoria ancestral pela perspectiva guarani. Este instituto nasce da crença de que a cura verdadeira vem da união entre conhecimentos, não de sua separação, discursou Laura com confiança para uma plateia que reunia desde médicos renomados até pajés indígenas. Minha história é apenas uma entre milhares que poderiam ser transformadas se deixássemos o orgulho de lado e abraçássemos diferentes formas de sabedoria. Henrique Mendonça, ao lado da filha, parecia uma versão completamente renovada do executivo arrogante de 3 anos atrás. Abdicara da presidência da Visionary Tech para dedicar-se integralmente ao Instituto, redirecionando sua fortuna e talento para a pesquisa que unia conhecimento tradicional indígena e tecnologia médica avançada. Na primeira fileira da plateia, Miguel Santana, agora um adolescente de 16 anos com postura confiante e olhar brilhante, aplaudia com orgulho. Seu uniforme do Colégio São Paulo revelava a mudança em sua condição social, mas o sorriso genuíno e a humildade continuavam os mesmos. Adotado legalmente pelos Mendonça após 1 ano morando com eles, Miguel havia se tornado não apenas irmão de Laura, mas o elo fundamental entre 2 mundos que raramente se comunicavam. A reportagem do Jornal Nacional acompanhava ao vivo a cerimônia. O Instituto Visão Guarani já atendeu mais de 500 pacientes com problemas oftalmológicos considerados irreversíveis pela medicina tradicional, com taxa de sucesso superior a 60%. O projeto mais revolucionário combina tecnologia de ponta brasileira com ervas medicinais catalogadas e cultivadas por comunidades indígenas de todo o país, que recebem royalties por seu conhecimento ancestral. Após a cerimônia, durante um momento mais intimista, os 3 caminharam pelos jardins do Instituto, onde dezenas de espécies medicinais eram cultivadas sob supervisão de anciãos guarani. O pajé Caraí, agora com quase 90 anos, sorria serenamente observando o legado em construção. Lembra do dia em que nos conhecemos no hospital? Laura perguntou a Miguel, enquanto fotografava uma flor rara com sua câmera profissional. A fotografia se tornará sua paixão desde que recuperara a visão. Quem diria que aquela frase mudaria nossas vidas para sempre?
Moço, eu sei como fazer sua filha enxergar, Miguel repetiu, rindo. Nunca imaginei que um ato de coragem me daria uma família e um propósito. Henrique abraçou os dois jovens, a emoção evidente em seus olhos. Vocês me ensinaram a enxergar o que realmente importa. Antes eu via apenas números, lucros, status. Agora vejo pessoas, possibilidades, esperança. O pôr do sol paulistano banhava a cena com tons alaranjados quando o pajé Caraí se aproximou com um pequeno embrulho de folhas. Para celebrar este dia, ofereceu o ancião a Miguel o diário original de sua avó Jurema. Miguel abriu o pacote com reverência, revelando um caderno muito mais antigo que aquele compartilhado com Henrique. Era o início do conhecimento que transformará tantas vidas. O círculo se completa, murmurou Laura, tirando uma fotografia do momento. O céu anoitecia sobre São Paulo, e as luzes da cidade começavam a pontilhar o horizonte, luzes que Laura quase perderá a capacidade de ver, não fosse por um encontro improvável entre mundos tão distantes que encontraram, na dor compartilhada, uma ponte para a cura. Se esta história tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe agora mesmo, curta e comente o que mais te emocionou. Também queremos saber, que outras histórias de superação improvável você gostaria de ver aqui? Se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias inspiradoras e lembre-se, às vezes, a salvação vem das mãos que menos esperamos.